Eu sou Rafael Enhaia, sou aluno da primeira turma de desenho industrial da UF. Desde pequeno, o que me vinha na minha cabeça é: quero ser cientista maluco, no sentido de construir coisas. E eu sempre achei que fosse mais na parte de física, química e tal. Aí no ensino médio que eu fui descobrir que existia arquitetura, eu falei, nossa, arquitetura constrói coisas. Aí eu falei, pera, tem desenho industrial. O meu tema de TCC foi sobre brinquedo e reutilização de materiais e ressignificação dos materiais. O nome do meu projeto é Em Aberto, kit de reutilização de garrafas PET. São tantas possibilidades que eu gosto e que eu quis trabalhar que eu fiz questão de deixar o nome em aberto. Isso foi problemático durante todo o processo, porque todos os professores falaram, tá, mas daqui a pouco você escolhe um nome. Eu falei, não, cara, o nome é em aberto. Até o dia, sei lá, da minha apresentação do TCC, no meu relatório, tinha uma interrogaçãozinha, tipo, escrito, por que você não escolheu o nome? Eu, cara, é tão difícil assim entender que o projeto, o nome é em aberto. Eu acho que deveria ter botado aspas, porque foi bem engraçado isso. Eu busquei fazer um sistema meio que inspirado na Lego, onde a criança se sentisse livre para construir coisas variadas. O que seria o brinquedo? Tipo, é algo que você dá na mão da criança e ela arruma um propósito para aquilo. Faz da forma livre o que ela sentir à vontade e não tem muita regra de como fazer. E um dos conceitos também que me interessou é você colocar ela para construir junto. Porque muitas das vezes das peças que eu apresentei falaram, por que não tem mais uma dessa? Por que não tem mais uma da outra? Então o projeto em si, a forma de produção dele, seria onde a pessoa pega o desenho, o projeto, o CAD dele, vai no local e manda cortar. A questão de reaproveitamento de materiais foi porque no primeiro período teve a frase que eu nem lembro de onde que veio, que é a coisa tipo, o lixo é matéria desprovida de significado. Então, hoje em dia a gente está tão acostumado e habituado a achar que tudo é lixo, que a gente já tem um filtro, a gente não percebe mais o quão incrível é. A gente já, é lixo. Hoje em dia, os brinquedos no geral, quando eles são muito restritos, limitados, eles só têm uma função. Depois que a criança enjoa, aquilo vira lixo. Então eu tentei resgatar isso, que foi algo que me marcou muito, e mostrar que você, ao utilizar aquele material, você já vê ele de uma forma diferente. Durante o processo, eu escolhi a metodologia que você pegar, fazer, ver o feedback das pessoas, ver como que elas compreenderam aquele produto, mas é interessante que ao você não explicar para que serve, a pessoa chega em resultado achando que ela fez o óbvio, que ela fez nada mais do que qualquer outra pessoa faria. Porque ela não considera que ela foi criativa, ela só considera que fez o que dava. Mas a criatividade sempre foi isso, só que as pessoas têm medo de errar. Então você não colocar algo como certo ou errado ajuda a evitar esse tipo de problema. Não, cara, eu botei no limitador uma criança de 3 anos utilizando um brinquedo que é múltiplas possibilidades. E algo que eu não tinha imaginado que aconteceria, aconteceu. Tipo, ele estava brincando até de separar peças. E ele também estava com uma perereca, tipo, daquelas Kik e tal. E por ele ter aquilo na mão, ele quis interagir aquele que ele tinha e já tinha conhecimento com o que eu apresentei a ele. Então ele estava forçando, tentando passar pelos furos. Até que chegou um momento que eu realmente achei que ia quebrar uma peça, até intervir. Falei, não, calma, não é assim. Aí acabou que ele perdeu o interesse. Aí nisso que ele saiu, eu falei, vou testar se algo figurativo faria com que ele entendesse o que é. Então eu fui rapidamente, fiz com o meu projeto como se fosse um helicóptero. Logo que eu mostrei para ele, ele veio, pegou da minha mão, tipo, botou a perereca dentro como se fosse o piloto e ficou... E tipo, foi muito incrível, porque eu tava na dúvida se aquilo, algo tão simples, meio que rústico, ia puxar pro imaginário dele, tipo, isso é um helicóptero. Porque muitas vezes é tipo, isso aí tá aparecendo, tá feio. Não, pra criança, cara, isso é. No InDesign, na UF, tem que fazer uma pesquisa como se fosse uma monografia, junto com algo que tenha a cara de produto finalizado e que você possa apresentar para alguém meio que para vender a sua ideia. Isso é muito complexo, porque
Eu já sabia que o meu produto funcionava, só que na hora de pensar na produção dele, tudo estava dando errado. Eu fui ao INT mostrar meus protótipos, onde eu fiz com impressão 3D, e na minha cabeça, super viável fazer com impressão 3D. Logo que mostrei e expliquei a situação, a pecinha que eu falei que era mais interessante, que foi um Lzinho, com a impressão 3D era horrível por causa dos vincos, o cara riu da minha cara e falou: não é só porque você pode matar uma mosca usando uma bazuca que você precisa fazer isso. Aí eu falei: como assim? Ele: porra, a impressão 3D não é o melhor processo para isso. Eu fiquei: como assim? Ele falou: pô, se um corte a laser e você dobrando o material, soluciona. E tipo, foi algo super bobo assim, que eu não tinha parado para pensar, porque depois eu vi as possibilidades que aquilo ali traria. Eu falei: nossa, incrível isso. Teve pessoas assim que mostrou de forma despretensiosa, meio que tipo: isso daqui foi meu TCC. E a pessoa virou: nossa, esse tipo de ideia que ganha milhões e tal. Eu fiquei: por quê? Algo super simples. Falou: sim, mas é simples, mas é incrível, olha o que dá para fazer. E eu tipo, eu não esperava nem aquele tipo de reação. Aí outras que eu esperava ter um diálogo melhor sobre o que foi o projeto, como foi o desenvolvimento, o cara falou: interessante, no terceiro período eu fiz algo muito próximo disso. Aí eu fiquei tipo: valeu, obrigado. A minha maior dificuldade com o meu projeto em si foi reunir todos os conceitos que eu fui imaginando, questão de pesquisa, porque você levanta muitas informações e não tem muito como você finalizar elas, que seria o ideal de um texto acadêmico. O meu projeto não respondeu tudo aquilo que eu falei sobre. Mas na minha cabeça fazia parte do processo, eu não podia simplesmente fingir que aquilo não me marcava, não me chamava atenção e ignorar só porque eu não estava trabalhando com isso mais a fundo no meu produto. Eu tenho dificuldade ainda de entender como que é um texto acadêmico perfeitamente. Na real, acho que todo mundo passa por essa dificuldade no TCC. Porque o camarote é uma questão de status. A citação que eu vou dar, que eu acho muito importante, assim, é de uma grande filósofa, a Dory, do Procurando Nemo, que é o continue a nadar. Continue a nadar, nadar. Para encontrar a solução, nadar. Porque às vezes quando você está perdido, você percebe: só tem que continuar. Não lição, porque quem dá lição mesmo é Deus. Assuma que o processo é seu, que ninguém tem nada a ver com isso. Mentira, as pessoas têm a ver com isso sim, mas você já está há 4 anos ou mais na faculdade, você sabe do que você está falando. Você tem noção das coisas, não tem esse medo de achar que não sabe ou que está horrível. Você é o único que tem a opinião que você tem. Na real, está todo mundo perdido e o importante é você não desistir, você continuar em frente e seguindo o seu caminho.